A lição da próxima semana também é muito bonita e importante, porque fala da nossa adoração a Deus por meio das nossas ofertas. Nós estudamos na última lição sobre a importância do dízimo e aprendemos que o dízimo é um princípio de adoração a Deus. Quando o compreendemos da forma bíblica correta, não vamos para um extremo e nem para o outro, né? Não vamos para o extremo daqueles que dizem que o sistema de dízimos foi abolido, e não vamos para o extremo daqueles que querem barganhar com Deus por meio do dinheiro para receberem suas bênçãos. Nós aprendemos, né, o que significa realmente o sistema de dízimos, que Deus realmente abençoa, porém não na forma de barganha. Eu queria que você gravasse um pensamento agora, ao começarmos a introduzirmos o assunto desta lição, que é sobre as ofertas. Veja bem, o dízimo é uma demonstração de obediência e fidelidade. As ofertas são uma demonstração de obediência e generosidade. É importante você ter isso em mente para você compreender o seguinte: o dízimo é simplesmente o dever, a obrigação daquele que é filho de Deus e reconhece que todas as bênçãos vêm dele. As ofertas são a demonstração da nossa generosidade para com a obra de Deus e também para com o próximo, para com os pobres. Então tenha isso em mente, grave isto, porque agora nós vamos poder entender realmente o que a lição quer nos passar. Bom, a lição nos mostra que existem vários tipos de ofertas e a lição destacou 4 principais. E eu quero destacar para você essas 4 também. Primeiro, na Bíblia, no Antigo Israel, no Antigo Testamento, existiam as ofertas pelo pecado, tá? Que eram dadas em resposta à graça de Deus em perdoar a pessoa dos seus pecados. Existiam também as ofertas de gratidão. Era uma demonstração da gratidão pela proteção de Deus contra os inimigos, inclusive, obviamente, e demonstração de gratidão pela prosperidade física, material, espiritual que Deus dava a eles. Terceiro, tinham as ofertas aos pobres, né? Eram separadas para destinar às pessoas pobres e necessitadas. E quarto, tinham as ofertas para a construção e ou manutenção do templo, do lugar de adoração, da casa de adoração. Tá? Então, esses 4 tipos de ofertas têm muito a nos ensinar sobre a forma como devemos empregar as nossas ofertas na adoração a Deus. E quando você vai à Bíblia, você vê que na adoração a Deus, né, as ofertas faziam parte do culto. Isso também a lição deixa claro para nós. E eu vou mostrar para você, na parte aqui em que nós falamos do que o culto é, as partes da qual o culto é composto, diríamos assim, eu vou mostrar isso para você, que as ofertas estão presentes. Mas antes, vamos ver qual deve ser a nossa motivação para ofertarmos. Aqui tem um detalhe importante: se a sua motivação para ofertar for o ser humano, você vai ter problemas. O ser humano, ele é instável, ele nos alegra e nos decepciona. Então a nossa motivação tem que ser uma motivação espiritual. Deve ser o Senhor, o Criador de todas as coisas, o benfeitor, aquele que nos mantém e que nos dá todos os recursos e condições para crescermos, para nos desenvolvermos intelectualmente, financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Ok? Vamos ver aqui um texto do Antigo Testamento e outro no Novo Testamento que ensinam como deve ser qual deve ser a nossa motivação para ofertarmos quando formos a um culto de adoração a Deus, tá? Primeiro texto, Êxodo capítulo 25, versos 1 e 2. Hoje eu vou estudar aqui com você na nova versão transformadora, tá? Êxodo 25, versos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui Deus pede ofertas para a construção do tabernáculo, tá? E o curioso é que ele pede
que as contribuições aceitas sejam daqueles cujo coração se dispuser a doar. Em primeiro lugar, ofertar a Deus tem que ser um ato voluntário. Você não pode fazer simplesmente por obrigação. E da parte de um ser humano, então, isso é totalmente inviável. Nenhuma pessoa tem a ver com as suas ofertas. É entre você e Deus. Então você precisa, primeiramente, né, ter um coração disposto. Porque senão a sua oferta não é aceita por Deus. Você pode até deixá-la na igreja, tá? Onde for, que você adore a Deus. Agora, se não for de livre e espontânea vontade, né, não vai trazer benefício espiritual para você. Porque Deus não aceita nada que não seja de coração. Esse é o primeiro ponto. A outra motivação para dar ofertas, né, é a alegria. Quando você entende o que Cristo fez por você, o quanto a sua vida mudou para melhor, pelo plano de salvação e pela atuação do Espírito Santo na sua vida, quando você entende que esses mesmos benefícios que você recebeu, muitas outras pessoas precisam ter acesso a isso, pela pregação do Evangelho, você vai ter alegria em ofertar. Tá? E aí nós aprendemos isso em Gálatas capítulo 6, versos 6 a 8. Olha que interessante. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas. Veja, era para a manutenção, né, da pregação do Evangelho também. E aí vem os versos 7 e 8. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Verso 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma boa colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então você percebe, o texto nos mostra, né, que nós precisamos, por meio das nossas ofertas, adorarmos a Deus e mantermos a pregação do Evangelho. Né? E aqui fala, aquilo que você planta, você colhe. Se você planta pouco no reino de Deus, você colhe pouco. Poucas bênçãos na sua vida. Agora, se você planta muito, você colhe muito. Né? Então nós precisamos, né, ter a gratidão, ter a alegria. Essas devem ser as motivações corretas. Quando você tem isso, o ofertar se torna uma experiência, né, espiritual profunda, porque você está ofertando algo a Deus em reconhecimento, né, da sua bondade, do seu amor e das suas bênçãos. Você não está apaziguando Deus com as suas ofertas, não. Você está demonstrando gratidão por tudo que Ele fez e que Ele faz na sua vida. E você quer repartir isso para que a pregação do Evangelho alcance seus objetivos, os pobres também sejam ajudados, e aí formamos uma corrente de amor verdadeiro, né, na qual um vai ajudando o outro, tá, nesse sistema de adoração de Deus. Outro detalhe, qual deve ser a quantidade das nossas ofertas? A Bíblia responde também a esta pergunta. Nós já aprendemos que dízimo, o termo dízimo, né, no português, veja, tem uma relação com 10, né, mas dízimo, tá, do hebraico malazer e do grego dekatê, significa 10%, tá, ou 1/10. Então, a Bíblia, só pelo nome, já define a quantidade daquilo que Deus nos deu, o que devemos devolver a Ele. Tá? Já as ofertas é algo diferente. Como nós aprendemos em Êxodo 25:2 que tem que ser algo voluntário do coração, tá? Deus quer que você decida o tamanho da sua gratidão para com Ele. E isso é entre você e Deus. Tá? Claro que podem haver na igreja alguma campanha para arrecadar algo, para ajudar alguém, para construir uma igreja ou outro projeto missionário. Tá? Pode haver essas ofertas especiais, nós veremos mais para frente.
Mas no sistema de ofertas rotineiro, né, você, de acordo com a Bíblia, deve decidir com Deus isso. E isso tem que ser de acordo com as suas possibilidades. Tá? Vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Olha que interessante. Dar de acordo com as nossas condições não significa sermos mesquinhos, né? Eu vou dar daquilo que simplesmente me sobra. Não, nós não podemos deixar a Deus só com as sobras, né? Nós precisamos dar proporcionalmente às bênçãos que recebemos. Se alguns estão tendo mais bênçãos financeiras, ofertam mais. Se outros estão tendo menos, ofertam menos. Para Deus não importa a quantidade, para Deus importa o quanto você dá de coração e se você oferta proporcionalmente ao que você recebeu. Então isso é importante para Deus. Deuteronômio 16, verso 17 diz assim: todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Então Deus não está preocupado com a quantidade. Lógico, ele não quer que você seja medíocre, tá? Você vai doar para Deus de oferta só o que sobrou na sua carteira, R$1 ou 2. Por favor, não é? Para Deus você não merece o que sobra. Para Deus você merece tudo. Mereceu até a vida da segunda pessoa da divindade. Então você não pode ter esse hábito, né, de doar na igreja de oferta apenas o que está lá na tua carteira. R$1 ou R$2, ou as moedinhas que eu tenho eu coloco lá. Pelo amor de Deus. Deus fez e faz tudo por você e por mim. E vamos dar para Deus simplesmente R$1 ou R$2? Não. Agora, se é uma pessoa que ganha bem menos e esse R$1 ou R$2 é o bastante para ela, pode ter certeza que esse valor tem mais importância para Deus do que o valor de uma pessoa rica que pode doar bem mais, mas doa bem menos. Então olha como é que Deus trabalha, tá? E isso é claro também nesse texto aqui, que eu vou ler para você agora, que está aqui numa outra parte da lição, mas eu já vou adiantar esse texto, porque ele está aqui nesse contexto do que eu estou falando. Se encontra... Eu vou ler aqui Lucas 21, tá? Lucas 21, 1 a 4. Veja como é importante esse princípio. Não ser mesquinho, mas também cada pessoa oferta proporcionalmente aquilo que ela recebe, tá? Então Deus não é nenhum tirano, nenhum aproveitador das pessoas. Ele quer ensinar as pessoas a adorarem a Ele e a serem benevolentes. Porque quanto mais nós doamos algo, nós vamos matando aos poucos esse nosso egoísmo e essa falta de generosidade que temos. E também a ganância excessiva, né? Então olha como para Deus tem que ser proporcional e que muitas vezes a quantidade de uma pessoa que tem menos condições tem mais valor do que a quantidade que uma pessoa que tem mais condições doa, porém ela poderia doar bem mais do que aquilo, tá? Olha aqui Lucas 21, 1 a 4. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Olha que lição para ricos e para pobres. Para ricos, a Bíblia mostra que você que tem maiores condições, você tem que doar a Deus proporcionalmente às bênçãos que Ele te dá. E também de coração. Não para demonstrar, aparecer que você é um grande doador. Não. De coração. E proporcionalmente o que você recebe. Os pobres também não estão de fora da adoração por meio das ofertas aqui. Isso aqui é muito importante você ter em mente. Ao invés de excluir os pobres do sistema de dízimos e ofertas, a Bíblia ensina-os a dizimar e a ofertarem proporcionalmente ao que tem. E esta viúva pobre é um grande exemplo. Ela não ficou aqui justificando que o Estado não a ajuda.
Eles viviam dominados pelo Império Romano. E o Império Romano, longe de ajudar os necessitados, ele cobrava impostos pesados. Então ela não ficou culpando o Estado, ok? Não ficou se vitimizando pela sua condição. Ela tinha em mente o seguinte: eu vou adorar o meu Criador e vou doar o meu melhor. O melhor dela eram 2 moedas pequenas. Mas foi o melhor. Ela não foi isenta. Jesus a elogiou por adorar a Deus dando mais do que os próprios ricos. Porque porque a sua oferta foi acompanhada do seu coração. E aqueles ricos aqui em Lucas 21, a oferta deles não foi acompanhada do coração. Então veja a diferença. E olha esse texto aqui, que texto interessante, né? De Ellen White sobre essa ocasião desta viúva pobre, né? Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção dele. Você vê o espírito com o qual esta viúva pobre doou? Ela não estava preocupada, né, se o que ela tinha era ou não suficiente para Deus. Ela queria fazer o melhor que ela tinha e Deus aceitou, né? Ela tinha um senso missionário, ok? Ela não ficava se vitimizando, culpando o Estado, né, cobiçando as coisas dos ricos, não. Ela adorava a Deus dentro das suas possibilidades, independente de pessoas ao seu redor. E aí continuou, fez o que pôde. Sua atitude serviria como um monumento em memória dela ao longo dos tempos e seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e interesse para com sua obra, que serviram de motivação. Aqui estão outras fontes de motivação para você doar a Deus. Amor a Deus e interesse por sua obra. Assim como essa viúva pobre deu o máximo do que ela podia, porque amava a Deus e para o avanço da sua obra, você e eu devemos fazer a mesma coisa. Jesus está elogiando isso aqui. Ele não está isentando os pobres da adoração. Se você ver alguém na internet, né, falando mal da igreja, porque dá aos pobres a oportunidade de adorar a Deus por meio dos seus dízimos e ofertas, essa pessoa não sabe nada de Bíblia. Ela está até mesmo, e se ela sabe, ela está com a mente pervertida, ideologicamente falando, tá? Esta pessoa, por exemplo, se ela for conhecedora das obras de Ellen White, então ela é uma pessoa hipócrita, tá? Porque veja o que ela diz no livro Beneficência Social, página 203. Os pobres não estão excluídos do privilégio de dar as suas ofertas, né? Eles, bem como os ricos, podem desempenhar uma parte nesta obra. Você acha que eu vou deixar de acreditar em Ellen White para acreditar em filhinhos de papai que ficam aí querendo fazer justiça social e são mantidos pelos pais deles? Você acha que eu vou dar atenção para uma pessoa dessa? Não merece confiança. Você pode até orar por essa pessoa e deve. E não deveria discutir com ela, que essa pessoa está com problema. Tá? E aí continua o texto. A lição que Cristo deu com relação às 2 moedas da viúva mostra que as menores ofertas voluntárias dos pobres, se dadas de coração amorável, são tão bem aceitas como os maiores donativos dos ricos. Olha que texto bonito. Primeiro diz que os pobres e os ricos têm uma parte a desempenhar na obra de Deus. Ou seja, a cruz, ela não fica separando ricos e pobres. A cruz quer uni-los. Esse é o primeiro ponto, né? E aqui é dito, os pobres não estão excluídos do privilégio. Ou seja, é um privilégio adorar a Deus por meio das suas ofertas, dos seus dízimos. É um privilégio para pobres e para ricos, porque em torno da cruz somos todos iguais. Tá? Leia Gálatas 3, 27 a 29.
E aí é dito também aqui, ó, que a lição que Cristo deu com relação às duas viúvas da viúva pobre, né? Mostra que se a oferta é dada de coração, ela é tão bem aceita como os maiores donativos dos ricos. Então você percebe? Deus aceita as ofertas de todos. E o que importa não é a quantidade, é se você doa proporcionalmente ao que você tem e se a sua oferta é acompanhada do seu coração. Então, isso aqui é conteúdo bom no qual você pode se inspirar. Tá? Deixe ideologias humanas que não tem nada a ver com a Bíblia, tentam se encapar com a Bíblia, mas não se mistura como a água e o óleo. Tá? Vá para a Bíblia, leia esse livro Beneficência Social de Ellen White, aí sim você vai aprender como se ajuda um pobre de verdade. Eu até vou fazer um vídeo, tá? Um dos próximos vídeos, vou estudar com você o capítulo 23 deste livro. Aí você vai ver o que é ajudar o pobre de verdade. Não tem nada a ver com o que uns boizinhos aí, filhinhos de papai, acham que tem que ser. Não tem nada a ver com aquilo, né, que esses indivíduos dizem, tá bom? E eu recomendo, confie naquilo que é bom, naquilo que é inspirado, e não confie nessa gente que infelizmente já tem a mente deturpada por uma ideologia diabólica, né? Outro detalhe importante da lição, e aqui já vamos indo para o final, tá? O culto, de acordo com a Bíblia, né, tem 4 partes, pelo menos, tá? Então, quando você vai à Bíblia, você percebe. Aqui eu vou falar agora do Novo Testamento, tá? O culto é composto do estudo da Bíblia e pregação, oração, música e dízimos e ofertas. Tá? Então o culto pode ter mais atrações no culto, e deve, tá? Agora, isso aqui é o mínimo que tem que ter. Num culto bíblico e num culto cristão. Tá? Então vamos para os textos bíblicos que mostram. Primeiro, pregação. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos ler a partir do verso 1, para você ver como isso aqui é importante e é solene. Ó. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. O que ele pede solenemente? Ó? Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, de forma solene, Paulo pede a Timóteo o seguinte, que pregue a palavra. Tá? E que também esteja preparado, seja ou não favorável à ocasião. Por isso que em 2 Timóteo 2,15 ele fala que a pessoa deve ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que estar sempre preparado para pregar a palavra de Deus. E aí continua, corrija, repreende e encoraje com paciência e bom ensino. Então um culto que não tem como base a Bíblia Sagrada não é um culto bíblico, um culto cristão. Né? Cuidado, deixa eu te dar um conselho aqui. Ó. As histórias, as ilustrações são muito importantes num sermão. Mas você não pode construir um sermão com base numa história. Tá? A história é apenas para ilustrar o sermão e reforçar argumentos. O sermão tem que ser com base na Bíblia. Tá? Se você não sabe como fazer isso, durante a semana eu vou fazer um post dando algumas dicas e falando do material que eu tenho para quem quer aprender isso, tá bom? Mas veja, prega a palavra. Primeira coisa no culto. Segundo, a oração, obviamente. Mas vamos ver isso na Bíblia. É bom nós conhecermos essas partes com os textos bíblicos. Ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Então, aqui Paulo diz, ó, em todo lugar de culto, orem. Né? Quando ele fala com mãos santas levantadas, né, eles oravam assim.
né, em demonstração de reverência, né, a Deus. Então não tem um erro em você fazer isso, tá? Então, qual é o princípio aqui? O culto tem que ter oração. É isso que o texto está ensinando, tá bom? Outra parte do culto é a música. Tá? A música é muito importante. Aqui eu vou te dar uma dica sobre música, que tem muitas igrejas que estão vacilando feio nisso. Tá? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Vamos ler o texto. Diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. A música faz parte do culto. Agora, tem que ser uma música com letra bíblica, em especial, tá? O que esse texto está dizendo? Ele coloca aqui, não é que tem que ter só letra bíblica, não é isso, tá? A música é uma expressão dos anseios do nosso coração. E você pode expressar numa música cristã, não é? O quanto Deus lhe ama, o quanto Deus lhe perdoa. Você pode e deve fazer isso, tá? Mas veja, o foco central da música na adoração não é o adorador e as suas crises existenciais. Mesmo que não haja um pecado e um erro em fazer isso. Mas o foco é o Criador, não é o adorador. Então é por isso que aqui é dito, né, que Deus deve cantar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então você vê aqui que você pode sim fazer músicas espirituais que não tenham letras bíblicas, né? Mas elas têm que ter a base pelo menos bíblica, obviamente. Mas o foco da adoração tem que ser a palavra de Deus na música, né? Então você, com a música, tem que levar as pessoas à palavra de Deus. E os salmos, nossa, tem no mínimo 150 composições ali, tá? Então temos que atentar para isso. Deus quer que nós louvemos a Ele com músicas, com salmos, hinos espirituais, mas lembre-se, por mais que você possa e deva, né, cantar músicas que demonstrem os seus anseios espirituais e condigam, né, com a sua realidade e experiência cristã, você deve, porém, não colocar isso acima das músicas que tem a palavra de Deus para ser impressa na mente das pessoas, tá? Então esse é um conselho bíblico. E a quarta parte do culto, dízimos e ofertas. Vamos ver aqui esses dois textos e aí finalizamos. O primeiro, vamos ler, está em Mateus 23. Você vai ver nesse texto algo muito importante. Jesus não foi contra, pelo contrário, ele incentivou o sistema de dízimos no Novo Testamento. Ele foi contra uma forma hipócrita de os fariseus adorarem a Deus, mas ele não foi contra o dízimo em si. Quer ver? Mateus 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas? Tem o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas. Que coisas? Dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas sem descuidar das mais importantes, que é o quê? Lei, justiça, misericórdia e fé. Então ele está indo contra o dízimo? Cristo está abolindo o sistema de dízimos e ofertas na adoração? De maneira alguma. Ele está sendo contra um ato de dizimar que era um ato isolado em si. Eles dizimavam, mas não praticavam, né? A lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então ele diz assim, ó, vocês devem fazer essas coisas, ou seja, devem dizimar, né? Porém, sem omitir as outras. Tá? Então você vê que no Novo Testamento, Cristo, mesmo corrigindo a forma hipócrita dos fariseus de adorar a Deus por meio dos dízimos, Cristo sancionou o dízimo, desde que, obviamente, né, devolvido a Deus a forma correta. Tá? Então, e as ofertas, vamos ler aqui
2 Coríntios 9, 6 e 7. Aqui esse texto até fala de forma mais direta do que o outro texto que eu li sobre a alegria na adoração, tá? 2 Coríntios 9, 6 e 7. Diz assim: a alegria no ofertar, não é, durante a adoração. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Verso 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Então veja, recapitulando, as ofertas, enquanto que os dízimos são uma demonstração de obediência e fidelidade, as ofertas são uma demonstração de obediência e generosidade. Você é generoso, generosa para com a causa de Deus e para com os pobres. Você oferta a Deus proporcionalmente às bênçãos que Ele lhe deu. A sua motivação deve ser o Criador e benfeitor e a causa dele. Deus dá esse privilégio para ricos e para pobres. E faz parte do culto. Um culto tem que ter no mínimo essas 4 etapas, ou essas 4 partes, né? Pregação da palavra, 2 Timóteo 4:2, oração, 1 Timóteo 2:8, música, Colossenses 3:16, e dízimos e ofertas, de acordo com Mateus 23 e 2 Coríntios 6, 7 e 8, e também 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Tá? Tem muitas outras coisas na lição, obviamente não dá para destacar tudo, mas eu creio que aqui deu para você ver o que há de principal, tá? Que Deus guarde a você, obrigado por sua companhia. Na próxima lição, olha que lição espetacular, lidando com as dívidas. Como que a Bíblia ensina a lidar com as dívidas? Você deve estudar essa próxima lição. Se você não tem esse guia de estudos, tá? Ele é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, eu recomendo que você tenha. Fora das horas do sábado, tá? Você pode acessar o site da CPB, cpb.com.br, e fazer a sua assinatura, ou você pode pegar de forma gratuita o arquivo em PDF, tá? Mas eu recomendo que você tenha. A assinatura é muito importante, é um preço irrisório, tá? Para você ter aí um guia de estudos, para você ser motivado a ir até a palavra de Deus, tá bom? Então estude e não perca o nosso próximo estudo, tá? Na próxima sexta, e aí eu vou deixar o estudo obviamente disponível ao longo da semana para você assistir quando você puder e quando você quiser, tá? Compartilhe esse conteúdo, tá? Curta, isso é muito importante para você ajudar o canal a crescer, tá? Que Deus te abençoe, um feliz sábado e depois uma excelente semana. Masterclass de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve,
Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.